Olá, seja bem-vindo a Ler Espiritismo Juntos. Eu sou Daniele Caro e nós nos encontramos aqui por diversos dias até chegarmos a este momento, o último capítulo do livro Nosso Lar. A nossa proposta aqui foi juntos lermos uma obra espírita, um pouquinho por dia, sem a pretensão de fazer um estudo aprofundado, mas sim de fazermos uma primeira leitura, uma primeira compreensão. E para isso, o livro escolhido foi Nosso Lar, o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Tenho medo de me emocionar, não só pelo significado que é estar chegando ao fim desse singelo projeto, mas pelo conteúdo da obra, que com certeza é magnânimo. Nos ensina muito, toca os nossos corações. Por isso, o aprendizado é verdadeiro. Novos desafios virão, porque esta série, começando por Nosso Lar, já foi um grande desafio, né? Interpretá-lo, mesmo que de forma bastante simples, mas as próximas obras vão exigir um pouco mais de reflexão, de estudo, né? A complexidade aumenta. Mas assim como tudo na vida, tudo que vale a pena vai exigindo da gente um pouquinho mais a cada dia. Mas então vamos lá, sem demoras, ao capítulo 50 do livro Nosso Lar. Então pega teu livro físico, digital, pega teu café, teu chimarrão, tua água e vamos lá? Capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Hoje eu tô de fone, porque tá uma chuva torrencial e tava vazando muito pro áudio, então eu coloquei o fone e espero que não comprometa. Então vamos lá. Capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. O que quer dizer isso? Vamos ver. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, por meio do amor e do entendimento recíprocos. Em Nosso Lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação, a que muitos de nós se consagravam. Vamos já parar aqui para relembrar rapidamente que André Luiz, no capítulo 49, recebeu a tão esperada permissão para visitar o seu lar, né? Na crosta terrestre. E chegando lá, não encontrou exatamente o que esperava, né? Encontrou sua esposa já um segundo matrimônio, seus filhos já grandes, um deles um pouco desviado, né, do que André Luiz esperava, o filho homem, a filha mais jovem um pouco deslumbrada ali, a filha mais velha que sentia um pouco sua falta. Então André Luiz ficou de primeiro um pouco abatido com aquela situação, mas em seguida ele foi se reorganizando, né? E é isso que ele vai contar aqui, que ele estava cansadíssimo, que já estava sentindo até falta do alimento espiritual, né? Que ele vinha ali se acostumando durante o último ano em Nosso Lar, onde ele estava. Mas vamos continuar. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de alimentos puros pelo ar e pela água. Mas ali não encontrava senão um campo de batalha,
onde os entes amados convertiam em verdugos, se convertiam em verdugos. Então ele já estava sentindo falta do nosso lar, né? Porque lá ele tinha amor, era o alimento dele. E ali onde ele estava, no lar dele, agora os entes queridos eram os inimigos, as pessoas que estavam maltratando o coração de André Luiz, né? Então vamos lá. As meditações preciosas que as palavras de Clarencio me sugeria davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiro de luta e realização. Olha o grande passo que deu André Luiz rumo à evolução espiritual, né? Compreendeu que sim, como encarnados, temos necessidades que precisamos, né, ali cumprir, passar, né, mas que elas não têm toda a importância que enquanto aqui achamos que tem. E agora ele percebe isso. Consegue ver outros valores que transcendem, né, a toda aquela importância que ele dava a alguns aspectos. E agora sim a esposa, os filhos não eram mais esposa e filhos, e sim irmãos de caminhada. Mas claro, né, nós sempre precisamos entender que isso custa, não acontece num toque de mágica, né? André Luiz simplesmente se transformou num ser desenvolvido e evoluído, não. Ele está conquistando e isso envolve sentimentos, lhe dói, custa André Luiz, ele entende, mas o sentimento também está envolvido, a dor do desapego, de ressignificar, né? Então, por tudo isso que ele passa aqui. Mas vamos seguir. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Então, o que André Luiz quis usar aqui nessa frase tão linda? Ele se lembrou de Dona Laura, né, a mãe de Elísias, que um dia disse, olha, na hora que o sapato apertar, né, na hora do testemunho, te apega às boas lembranças, aos bons conselhos, né, aquelas pessoas, aqueles irmãos que foram referência para ti, e vai tal como a abelha, vai lá e pega aquilo de bom e te apega naquilo, para criar o teu mel da resistência, né? Olha que bonita essa metáfora. E André Luiz continua, apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela pelo meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo, em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior. E a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia? Clarencio me acolhera com devotamento de pai, a mãe de Elísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil, a construção mental diferente,
que se seguia célere no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Olha a grandeza que adquiriu André Luiz e o quanto ele está nos ensinando aqui. Então ele aproveitou nessa hora aqui de dor, onde ele escuta ingratidão, desvios, ele coloca acima de tudo o amor que ele aprendeu, os exemplos que ele teve, de tudo que ele recebeu em nosso lar. E ele diz aqui, resolvi. Eu acho que o mais bonito aqui, né, que André fala, é a atitude. Porque ele podia ter tomado outra decisão, né? Podia, ele tem o livre-arbítrio. De se revoltar, de ir embora, mas ele decidiu. Vou colocar acima de tudo o que eu sinto a necessidade dos meus semelhantes. Já não é mais a esposa, já não é mais os filhos, são os seus semelhantes. Olha que coisa linda! E ele segue. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, o então esposo, né? O novo esposo da Zélia, cujo estado se agravava no momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei os trabalhos procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Vamos lembrar aqui que André Luiz, quando chegou, né, no lar dele, lá na crosta terrestre, ele viu que tinham entidades, né, ali perturbando Ernesto, que estava enfermo. Então ele disse, começou por tentar esclarecer essas entidades. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam de aeróbus para se locomover, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder da volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Então vamos dar uma paradinha aqui, né? O que André Luiz estava explicando? Que ele estava muito cansado, com muitas dificuldades de qualquer auxílio àquela família. Então ele lembrou
que uma vez Tobias falou para ele que nem todo mundo em nosso lar, nem todos os habitantes do nosso lar precisavam do aeróbus, né? Muitos já podiam, já tinham condições, né? Já sabiam volitar, né? Mas por que não o faziam? Por que usavam, né, o aeróbus? Para não atingir ali, né? Não causar constrangimento aos que ainda não sabiam. Por isso todos usavam o aeróbus. Olha que bonito. Por que usavam aparelhos de conversação, sendo que alguns já podiam se comunicar? Para não causar constrangimento, né? Olha que lindo. Mas André Luiz se recordou que alguns já podiam. E o que ele disse? Vou então tentar, né? E ali se conectou, se colocou em prece, se conectou com Narcisa, né? A sua mentora ali nas câmaras de retificação. Aconteceu então, segue a nossa leitura. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era a Narcisa que atendia sorrindo. Olha, paramos de novo mais uma vez. 20 minutos André Luiz ficou em meditação, em prece. Profunda, né? Olha que o poder, né, do desenvolvimento que atingiu o André Luiz. Nós temos dificuldades às vezes de ficar 2 minutos em prece, já estamos ou com o nosso pensamento lá no outro lado, ou já dormimos, né? 20 minutos André ficou conectado. Nós vimos isso aqui ao longo da nossa obra, que a prece, a meditação requer esforço, disposição e vontade. Muitas vezes a gente acha que fecha o olho ali, fica 1, 2 minutos, faz uma prece correndo e tá feito, né? Não é disso que se trata, é muito mais profundo, mas nós vamos chegar lá, mas nós precisamos fazer a nossa parte começando, né? Por isso que a meditação é tão importante. Não a meditação posição, né? Mas o ato de exercitarmos a nossa mente, né? De estarmos presentes, né? É muito bonito, é muito ensinamento que André Luiz nos traz, mas vamos seguir. Narcisa então chega e diz: ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. E André Luiz diz: não cabia em mim, né, de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Olha só a grandeza de Narcisa, né? Aplicou um passe e as formas escuras, aquelas entidades, se afastaram, como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Então, Narcisa fez um convite para André Luiz. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As formas naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, para nós também uma nova lição aqui no livro, né? Seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo.
imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E, à vista da minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa do nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Bom, vamos parar um minutinho aqui. Narcisa, enfermeira, né? André Luiz também é médico, mas Narcisa ali está há mais tempo em nosso lar, está um pouco mais adiantada na sua caminhada espiritual. Chegou, atendeu ao pedido, né, ao chamado de André Luiz, chegou, se deparou a cena e disse: nós precisamos, neste caso, da natureza. André Luiz achou aquilo estranho, mas foi. Narcisa chegou e solicitou, fez um chamado que André Luiz não entendeu, e 8 entidades apareceram, né? E ela solicitou ali medicamento, fluidos de eucaliptos e mangueiras, que aquelas entidades podiam oferecer. Estavam ali, sabiam manipular. Nos dá a entender que são espíritos um pouco menos, numa escala um pouco anterior, né, no desenvolvimento, extremamente ligados à natureza. Então ela diz: onde há irmãos precisando aprender, há quem ensine. Então tudo na obra divina está em processo de desenvolvimento e tem utilidade. Há muito mais entre o céu e a terra que a nossa vã consciência pode conceber. E aqui já começa a ficar assim, ó, um chamadinho para o que nos espera nas próximas obras da série A Vida no Mundo Espiritual. Temos muita coisa para descobrir. Eu fico arrepiada porque é muito conhecimento, muita coisa nova, muita expansão da nossa mente, do nosso conhecimento. Vejam a beleza. Então, eles estão ali na natureza, com aqueles irmãos que estão os ajudando a manipulação dos fluidos das árvores para auxiliar o irmão Ernesto, que está necessitado. Isso que aconteceu aqui. Então vamos lá. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo por intermédio da respiração comum e da absorção dos poros. Olha só que lindo. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação. Verdadeiro milagre da natureza. Da natureza mesmo, ele sabe que é literalmente da natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços
de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Aquela sensação, André Luiz está narrando aqui aquela sensação que a gente tem quando dá um passo de evolução e não tem como voltar atrás. É a maior conquista que nós podemos conceber em nossas existências. E segue. Neste dia, voltei ao nosso lar em companhia de Narcisa e, pela primeira vez, experimentei a capacidade de volitação. André Luiz volitou pela primeira vez. Num momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara assim meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvi-a esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido esta faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. O que nós já havíamos comentado, eu tinha dado spoiler aqui do que Narcisa ia narrar. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Então, não quer dizer que fora ali, quando for útil usar, eles não devam usar a volitação. E continua. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram, francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Então, André Luiz aprendeu a volitar, ia todos os dias ao lar terreno, agora só com a intenção de auxiliar, focado especialmente no tratamento de Ernesto, que respondeu, estava melhorando. Ao fim da semana, chegara ao termo a minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação, porque lembremos que André Luiz conseguiu uma licença do seu trabalho. Em nosso lar, todo o trabalho é muito sério, muito responsável, muito dedicado, Então ele conseguiu uma licença com o tempo certo, tudo muito organizado. A gente precisa começar a entender que nos planos superiores, nas esferas superiores, os espíritos mais evoluídos não têm essa vaga, não tem, são extremamente organizados, pontuais, Nós temos que tirar essa sensação que nós temos que a felicidade, a liberdade está vinculada ao fazer nada, ao ócio extremo, que os espíritos estão todos lá sentados comendo uva, É muito pelo contrário. Espíritos evoluídos são comprometidos com muita seriedade em suas tarefas, em seus horários, Por isso a importância de quando formos fazer o evangelho no lar, sermos pontuais, não deixarmos de fazer, porque a espiritualidade que se comprometeu ali estará. Imaginemos nós, espíritos, amigos comprometidos, esperando 10, 15 minutos porque a gente está dormindo, Então a gente precisa aprender com eles sobre isso. Mas vamos voltar aqui à nossa leitura. Então estava chegando, a licença, chegando ao fim, a licença do André Luiz nas câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges que passei a estimar como irmãos. Então, a casa, que antes era de André Luiz, agora tem novos donos, que são irmãos, André Luiz assim os considera.
a alegria tinha voltado ali com o reestabelecimento da saúde de Ernesto. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos, diz André Luiz. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. André Luiz está voltando, para nosso lar, totalmente modificado, e ele vai dizer assim: como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. André Luiz está chegando em nosso lar e vinham ao encontro dele mais de 200 companheiros. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era o meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino? Isso André se perguntando. Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão e de alegria. E assim termina a leitura do livro Nosso Lar. Com as lágrimas do André, com as minhas também, porque é impossível a gente não se emocionar com toda essa história, do início ao fim, porque nós sabemos que chegará a nossa hora também, de passar por todo esse processo de aprendizagem, mas principalmente de modificação interior, rumo ao nosso desenvolvimento, nosso crescimento espiritual. E como André fala aqui tão bem no final, é lindo de ver a sabedoria e o amor e a justiça divina operando em todo momento, em qualquer situação. Então, ter a oportunidade de termos estado aqui com essa obra, aprendendo, é o amor e a justiça divina se fazendo e operando em mim e em cada um de vocês que esteve aqui. Gratidão à espiritualidade que nos acompanhou nesse trabalho, nesses momentos de descontração. Gratidão a todos que assistiram e pedimos à espiritualidade amiga que permaneça conosco e, se for da vontade do Pai, que venham as próximas obras. Permanece conosco, mestre amigo,
agora e para tudo sempre, que assim seja. Tchau, tchau e até a próxima.